É isso aí, galerinha. Estamos aqui mais uma vez, né, para nossa correção. E aí eu vou contar aqueles 5 segundos, né, para que vocês possam pegar o caderno de vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, agora vocês vão abrir aí o livro de vocês, na página 46, tá certo? A gente vai fazer a correção da página 47, onde fala dos primeiros núcleos populacionais. Nessa correção, gente, eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque é um assunto novo, né? A gente está colocando esse assunto. Então eu peço a vocês que nessa videoaula, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês não acertaram alguma questão, coloquem aqui embaixo, ó, nos comentários, tá certo, gente? Ó, aqui, ó, qual foi a dúvida que vocês ficaram sobre esse assunto, tá? Não deixem de colocar. A não ser que o estudante não tenha dúvidas, que aí eu fico também muito feliz, tá certo? Se o estudante ele não teve dúvida, ele conseguiu aí desenvolver a sua atividade com excelência, então ótimo. Mas se esse estudante ele tiver dúvida na explicação, ele tiver dúvida dentro do assunto, ele precisa estar chamando a atenção do professor sempre, tá certo? Isso independente da disciplina. Pode ser a minha disciplina, pode ser a disciplina de qualquer outro professor, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer essa correção aí. Quero deixar um salve aqui pra Daniela, pra Gustavo, que nunca mais eu vi, esses meninos, pra Buti, beijão, Buti. Sempre recebo as suas atividades, viu? Vejo lá. As pessoas que eu recebo atividades sempre tá na minha cabeça aqui. Quero deixar também aí abraço pra Laís. Laís também eu vejo muito as atividades de Laís chegando. Davi, saudades, né? Maria Vitória, saudade de Maria Vitória também. Quero deixar aí um abraço muito grande pra Eduarda, pra Duda, tá certo? Ó, beijão mesmo aí, viu, gente? Saudade de vocês. Também pra Anthony, tá certo, gente? Ó, grande abraço aí pra vocês, tá? Saudade mesmo. Bem, questão número 1 diz o seguinte. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Né? Então a gente volta mais uma vez para esse aspecto. Aldeia. O que é uma aldeia? Né? Hoje, como eu estava na videoaula passada, eu falei sobre a questão de quando se chamava de tribo e hoje já os grupos indígenas são chamados de aldeia. Por quê? Porque a aldeia é um local onde grupos de pessoas se reúnem, né, para desenvolver atividades. Tá certo? Essas atividades estão ligadas à moradia, essas atividades estão ligadas à segurança, essas atividades estão ligadas ao comércio, tudo isso é importante. Eles faziam isso nos pequenos grupos, porque a gente está falando aí dos primeiros grupos de população, né? Eram os primeiros grupos de pessoas que estavam ali de fato começando a viver sobre uma organização, tentando viver sobre uma estrutura aonde houvesse ali uma localidade, né, levando em consideração que essas pessoas elas passaram a ser sedentárias. Então, na questão número 1, né, o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Então, o que favoreceu? Primeiro, o desenvolvimento da agricultura. Então, a gente não pode deixar de citar a agricultura, né? Então, a agricultura foi o primeiro ponto, né? Então, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais levaram os grupos humanos a fixar em um mesmo local. As moradias foram construídas perto dos campos de cultivo, dando origem às primeiras aldeias. Então, a gente já viu isso, né? Eu tenho, assim, uma convicção de que vocês pegaram isso mesmo, que os grupos, eles surgem, né? Primeiro, quando eles surgem lá, né? Os primeiros grupos de humanos, né? E eles começam a se tornarem sedentários, né, a plantar, a colher, e eles fazem isso primeiro próximo aos rios, né? E a gente viu o rio Nilo, que a gente citou aqui, o rio Eufrates, que vocês também vão estar dando continuidade no próximo ano, no 6º ano, quando a gente estiver estudando aí as primeiras civilizações. Então, esses grupos de humanos, eles começaram a conviver e começaram a viver ali próximos aos rios, e eles buscavam sempre fazer esse cultivo próximo às suas moradias, porque eles queriam conforto. Todos nós queremos conforto, né? É muito bom morar próximo onde a gente tem uma farmácia, onde a gente tem um mercado, onde a gente tem um açougue, onde a gente tem uma loja. É muito melhor a gente morar próximo a essas localidades. E assim, esses primeiros grupos de humanos também o faziam. Então eles queriam também morar próximo aonde eles tivessem os recursos mais próximos deles, para que eles tivessem o conforto, né? Questão número 2 diz o seguinte. Que funções tinham as construções das primeiras aldeias? Então, respondendo, né?
No período neolítico, as construções serviam tanto como espaço de moradia, isso é importante, protegendo contra o frio e o perigo, como também para a realização de pequenos trabalhos e de armazenamento de alimentos. Então a gente consegue observar aí 3 aspectos importantes. O primeiro era ter esse lugar como uma moradia. Então eles utilizavam essas aldeias, né, para ter um lugar fixo, onde eles podiam estar morando. Segundo aspecto era para estar protegido. Então, lógico que uma moradia é um local onde a gente quer estar o quê? Protegido. A gente quer estar resguardado, né? De ladrões, né? De pessoas que tivessem uma intencionalidade ruim e até mesmo de animais, né? Que naquela época eram muito mais perigosos, né? Do que os que a gente encontra hoje em dia, sendo que hoje os animais que são mais perigosos estão ou dentro ou na floresta ou em uma reserva, ou no zoológico. Mas naquele tempo eles tinham animais ali, né? Que eram muito perigosos e que estavam ali próximos, então eles também buscavam aí uma proteção. E o terceiro aspecto, né, era o armazenamento de alimento. Então, também é importante a questão de armazenar alimentos. A gente consegue ver isso hoje, né? Hoje, com essa questão da pandemia, algo que já aconteceu em outros séculos e que a gente lia nas histórias, né, nos livros de história. Eu não estou no livro de história de conto, não. Eu falo de história geral mesmo, né? Quando eu estudo a Europa, a gente via lá, né, exemplos de pandemias que aconteciam, né, que dizimavam aí a população inteira, mas a gente só fazia ler. Hoje a gente está vendo aí, né, como a questão de armazenar alimentos ela é importante. Não na questão da gente ter aquilo armazenado além do que a gente vai ter para consumo, mas a questão de armazenamento, porque hoje em dia você não pode estar, né, saindo a todo momento. Eu vou ali comprar um pão, sair simplesmente ali comprar um pão. Então a gente precisa ter um armazenamento, uma quantidade um pouco maior que venha suprir pelo menos a necessidade de uma semana, para que a gente possa sair menos vezes, né? Então essa questão de armazenar alimentos também era importante lá naquele tempo. Né? Por quê? Porque já imaginou a distância que eles tinham para coletar, para poder ter esses subsídios para sua alimentação, né? Esses alimentos. Então, quando eles conseguiam de fato ali armazenar, eles já tinham aquela quantidade de alimentos que eles iam conseguir passar aí mais tempo ali, né? Junto às suas famílias, dentro da própria aldeia, em vez de sair para caça, para pesca ou para coleta. Ok? Questão número 3. Questão 3 diz o seguinte: quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias, né? O que é que eles realizavam lá nas primeiras aldeias? Então, e atividades é o que eles faziam, né? Porque às vezes a gente fala em atividade, o estudante ele pensa que é dever, é atividade. Quando a gente fala assim, eu participo do Movimento Bandeirante, e lá no Movimento Bandeirante a gente fala assim, gente, nós vamos fazer uma atividade hoje. Os meninos quando chegam, mas a gente faz atividade na escola, a gente vai fazer atividade aqui também. Falo, não, gente, atividade é o nome que a gente dá a algo que a gente vai desempenhar. Não precisa ser necessariamente um dever, né? Aquela coisa que a gente vai fazer. Então, quais eram as atividades? Ou seja, o que eles faziam ali, né? Durante todo o tempo. Então, as pessoas, elas trabalhavam no campo. Então, era o primeiro ponto, né? Então, eles trabalhavam no campo. Caçavam e coletavam frutos e vegetais. Então, tanto eles trabalhavam no campo, quanto caçavam e coletavam frutos e vegetais. Como também realizavam pequenas atividades de artesanato, artesanais, né? E produziam ferramentas de vestimentos e utensílios. Então era basicamente aquilo que a gente faz hoje em dia, né? Hoje em dia a gente trabalha, hoje em dia a gente coleta, hoje em dia a gente compra roupas, né? Ou seja, as mesmas atividades, só que era em um outro período. Mas se a gente for pensar e levar em consideração, era basicamente as mesmas atividades que nós fazemos nos dias de hoje, certo, galerinha? A questão número 4 diz o seguinte: como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça um desenho representando-os. Então aqui na número 4, eu não desenhei, gente, aqui, né, não fiz o desenho, mas aí é uma questão que é de pessoal. Então eu espero que vocês tenham aí caprichado, tá, na atividade de vocês. Deixa um beijo e até a nossa próxima videoaula.